E aí, para terminar a roda dessa semana, vou comentar o negócio do Messi, né? Acho muito difícil não comentar, porque é, o cara foi apertar a mão. É um negócio completamente contraditório. Pero Messi não é nenhum boludo, sabe assim? Messi não é nenhum bobo. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele sabe da influência que isso tem. Ele simplesmente parece, né? A indiferença, enfim. É difícil de entender. A gente sabe, a gente pega a contradição e lida com isso, né? Eu acho que qualquer pessoa agora que gosta muito do Messi tem que estar pensando assim de como é que separa a arte do artista, né? Porque realmente não tem jeito. Eu acho que esse é o momento mais controverso da história dos Estados Unidos, assim, não porque é uma coisa nova, mas porque é completamente assim, é o produto talvez final americano, é o Trump, sabe assim? Desse capitalismo tardio, dessa agenda americana imperialista em relação à América Latina, em relação ao mundo no geral, realmente os Estados Unidos mostrando sua verdadeira face, e o Trump como aquela figura ali, né, política que está central, mas que não revela nenhuma novidade em relação ao imperialismo americano. Mas eu acho muito triste você ver uma figura, um ídolo tão grande, né, latino como o Messi, que é o maior, talvez, jogador contemporâneo, deitar para os Yankees, né? É uma coisa meio vendido mesmo. E eu acho que eu não tenho nenhuma receio de falar isso, sabe? De conviver com a galera que com certeza hoje estaria pensando isso. Eu acho que é grave porque o Trump é realmente essa figura do mundo de entropia, de dispersão, que está flertando com guerra nuclear, né? Hoje a gente viu o Kim Jong-un lá meio que, né, reagindo, falando que pode... Enfim, se a gente tem um líder mundial apertando um botão de uma bombinha nuclear aí, filho, a ideia é que qualquer conflito nuclear tenda a ter retaliação nuclear e se escale. Trump é esse cara, é uma figura completamente controversa, e a foto do Messi não é só uma foto, não representa só uma foto, representa um governo fascista jogando uma bomba de fumaça populista para ainda assim controlar o imaginário de muito latino, né? Isso atrai também fãs do futebol que não são tão politizados assim, né? E tem muito que isso que é. A gente viu, né, o Epstein Files, a gente tá vendo o que esse cara tá gerando no mundo, o que o Trump tá gerando no mundo. Então, o que ele tá fazendo com Cuba, o desfecho de Venezuela, e o plano e a agenda americana para América Latina não é de amizadezinha, não. E o Messi fazer isso é um negócio completamente assim, posição de vendido, posição de, sabe assim, ele mostrou que realmente ele não é nada além do que ele é no campo. E eu acho que quem admira ele tem que saber dividir a arte do artista no mínimo, no mínimo, no mínimo, tá? Assim, pelo que eu acompanho, o próprio argentino tá achando isso controverso pra caramba, sabe assim? Porque o próprio Messi, eu lembro disso, porque o Messi negava a foto com o Milei, sabe? Porque era contraditório. E o Messi não era bobo. Ele sabia que era contraditório ele tirar foto com o Milei. Mas agora tá tirando foto com o Trump, que é tipo 10 vezes pior que o Milei. É o cara que criou o Milei, é o cara que criou o chão fértil para que o Milei fosse, né, aparecesse na Argentina, que agora tá empurrando lá aquelas leis trabalhistas e etc., que são análogas à escravidão quase, assim. E acho que isso é muito controverso, e eu acho que o argentino tá achando isso muito controverso e chato, né, até porque o cara tá fechando com um maluco, né, o Trump no caso, que a gente vê as políticas do Trump em relação aos latinos, né, que, sabe assim, criando campos de concentração. Então esse é o nível. E tipo assim, eu vou te falar, viu, o negócio, eu morei na Argentina por 2 anos, esse bagulho do Messi me pega um pouco, sabe assim, porque não por conta do futebol, porque eu sempre fui aquele, assim, tinha a galera da faculdade e tal, que
que falava, não, que torcia pra Argentina, e eu entendia, sabe assim, mas eu nunca consegui torcer pra Argentina, sabe assim, pra seleção argentina, achei bonito o último jogo, mas tipo assim, da Copa, mas nunca consegui torcer, eu falava, eu quero que vocês percam, eu quero que o Brasil ganhe, pra mim não tem essa, no futebol, pra mim realmente, não tem campo comum, é Brasil no topo e acabou, assunto, mas no pensamento, no pensamento da revolução aqui, estamos juntos, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que ter, não descer para essa xenofobia de achar que todo argentino é racista, wannabe americano, europeu, porque isso tem em todo lugar, reacionário tem em todo lugar. Infelizmente o Messi está representando isso, mas vamos lembrar do Maradona, vamos lembrar do Che Guevara, vamos lembrar de todos os revolucionários que saíram da Argentina, que vão muito além desses dois que eu citei, mas tipo assim, eu lembro do meu porteiro como um cara que tinha um pensamento muito revolucionário, Henrique Aníbal. Lembro da galera que ficava na praça para fumar um cigarro depois das meia-noite, a galera do punk, a galera mais do grunge, enfim. Eu pensando sobre o Aníbal, que ele era mais próximo, era um dos meus melhores amigos lá, e ele era um cara mais antigo, né? Ele tinha uns 60 e tal. Acabei virando amigo dele porque ele curtia um grunge. E o grunge pra ele já era uma coisa meio de jovem, assim, mas a gente gostava muito do Chris Cornell e sobre o grunge pelo ponto de vista, né, assim, revolucionário do grunge mesmo, né? Dele cantar, muitas vezes ali os artistas tinham aquela posição completamente crítica, né, de se perceber no pior país do mundo, e os caras meio cantavam sobre isso, né, sobre o capitalismo tardio e se percebendo no país mais filha da puta nesse sentido, que é os Estados Unidos. E o grunge nasce nesse cenário, a gente conversava sobre isso muito, conversava sobre política, enfim, foi na época que o Milei assumiu o poder também na Argentina, então geralmente eu falo da Argentina e tal, a galera tem uma opinião muito formada muitas vezes sobre o argentino. E eu não discuto porque eles dão motivo, né? Assim, querendo ou não, tem uma galera realmente, igual eu falei, mas tem em todo lugar. Mas vamos lembrar que o intuito é que as nossas desavenças fiquem só no futebol e que no resto a gente consiga se conectar com nossos hermanos, entendeu? Porque a revolução latina, a emancipação latina é coletiva, assim, né? Deveria ser. E porque o que divide a gente é realmente o imperialismo americano, é o que mantém a gente num lugar de subservidão e de separação e de conflitos internos, é ele que cria, que capa, que castra, né? Os Estados Unidos é realmente esse negócio, a gente tem que começar a acordar e resgatar de novo esse imaginário revolucionário, eu acho, esses ideais dessas pessoas, desses latinos que valem a pena ser lembrados. O Messi não está sendo um digo de alguém que vale a pena ser lembrado assim de maneira grande, ele está cultivando uma imagem muito pequena, sabe assim, está se alinhando com líderes mundiais que nos livros de história não vão estar muito distante do que o Hitler foi. Então, tipo assim, a gente tem que resgatar esse sentimento também de comunidade, entendeu? Aqui na América Latina, com o que está acontecendo, de entender, por exemplo, a Venezuela do ponto de vista histórico também. ¿Qué es para nosotros? El imperio de los Estados Unidos. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante. Aquí mismo está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Quiero hacerle una pregunta sin que a usted le moleste. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí, lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria, lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron. Tú pudieras hacerle esa pregunta a João Goulart, el brasileño, lo derrocaron Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Salvador Allende, el presidente mártir. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. Y ya, muchos más. ¿No es paranoica? ¿Es la verdad? Los paranoicos son otros.
los de la extrema derecha, los enloquecidos que creen que el mundo no va a cambiar, las burguesías de este continente, pitiyanquis que pretenden a rajatabla seguir dominando estos pueblos y no van a poder lograr. Solo después del 11 de septiembre, Estados Unidos empezó a hacer la lista de terroristas. Bueno, y a mí me tienen también en esa lista. El gobierno de Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, una bomba atómica. E outra sobre Nagasaki. Reconhecer Cuba pelo ponto de vista histórico, de entender a América Latina como um povo de resistência, entender que a gente é resistência e que e se a gente esquecer que a gente é resistência, a gente vai ser servo, a gente vai virar um quintal, a gente vai ficar sempre em condições sabe assim, de terceiro mundo. E não é isso que a gente tem que defender. A gente tem que defender a nossa emancipação, a gente tem que defender esses antigos ideais que parece que ficaram na gaveta. Então, tipo assim, eu acho que isso é a coisa mais importante agora, é a gente resgatar esse imaginário aí. Que sea jugador de fútbol, voy a seguir hablando. Y voy a seguir contestándole al poder y a decirle por qué hay una desigualdad tan grande. Creo en la justicia social y creo que todos tenemos derecho a... Sigamos siempre unidos, a pesar de algunos que nos quieren ser. Los americanos me daban un premio y me daban un premio en Cuba. Dije, americanos, quédense con el premio, yo me voy a recibirlo a Cuba.